Fala galera, eu sou o Matheus Chaves e esse aqui é o podcast do Fantasy BR, isso mesmo. Estamos de volta com o nosso podcast do Fantasy BR, depois de um bom tempo que a gente ficou parado, né? Desde a final da temporada de 2020, a gente deu uma paradinha no nosso podcast, mas estamos de volta. E a intenção é a gente fazer um bate-papo bem simples, bem rápido, não quero fazer um podcast muito grande aqui com vocês, a gente possa bater um papo bem rapidinho, de umas 25, 30, 35 minutos no máximo, pra gente falar sobre Fantasy Football, a gente falar um pouquinho sobre o que vem aí para essa próxima temporada de Fantasy para a Liga do Draft, tanto para a Liga Dynasty, ou seja lá por que for, pra gente falar sobre Fantasy. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Liga Dynasty, aproveitar que a gente está nesse período aí de final de junho, a galera já está começando, já está fazendo, né, os drafts para a Liga Dynasty, então eu vou começar a falar um pouquinho sobre Dynasty, falar um pouquinho sobre hoje, né, especificamente falar um pouquinho sobre os quarterbacks que eu acredito que são boas opções. Eu vou fazer um rankingzinho com vocês aqui rápido de QBs para a Liga Dynasty, tá? A gente sempre posta esse material nas nossas redes sociais, mas eu vou falar um pouquinho, poder explicar um pouco melhor. Então vamos lá. Antes de mais nada, para quem não sabe o que é uma Liga Dynasty, nada mais é do que aquele formato de liga em que você mantém o seu time em tese eternamente, enquanto a sua liga durar. Você faz o draft inicial com todos os jogadores, como normalmente é, e nos anos seguintes você mantém esse time. Você só faz o draft dos rookies, né? Só os rookies que você vai pegar nos drafts nos próximos anos. É um formato que se assemelha muito com como que é a NFL hoje em dia, né? Como a NFL é gerida, com trocas de pique, com escolhas de rookies e tudo mais. Então é um formato em que a gente geralmente, quando faz o draft, não pensa só no ano que está por vir, não só nessa temporada que está por vir, mas também a gente pensa a médio e longo prazo quando a gente faz o nosso draft. Então vamos falar um pouquinho dos QBs, né? Primeira coisa que a gente vai falar, semana que vem a gente fala um pouquinho sobre os running backs. Eu vou fazer aqui com vocês um top 15, um top 20, vou fazer um top 20 aqui de QBs para Dynasty, tá? Começando com o Carson Wentz, nosso 20º QB aqui que eu acho que é para a Liga Dynasty é o Carson Wentz, chegando no Indianapolis Colts. Vida nova pro Carson Wentz, eu acho que ele tem tudo para mandar bem no Colts, acho que ele é um cara interessante nessa equipe do Indianapolis Colts, é um cara que fez fez uma boa temporada com o Philadelphia Eagles alguns anos atrás, mas a gente tem alguns problemas com ele porque o Carson Wentz infelizmente não está conseguindo ficar saudável e o Indianapolis Colts ainda não tem um corpo de wide receiver que inspire confiança que o Carson Wentz vai conseguir produzir muito no Fantasy. Tanto o Michael Pittman, quanto o Paris Campbell, quanto o T.Y. Hilton, que já está indo no final da carreira, tanto quanto os tight ends, não são hoje jogadores que inspirem muita confiança, né? Se o Colts tivesse pego o Julio Jones nessa troca que o Atlanta fez com o Tennessee, eu acho que o Carson Wentz poderia subir bastante nesse ranking, mas por enquanto a gente mantém a calma, mantém ele apenas como 20º. 19ª posição para o Baker Mayfield, QB do Cleveland Browns. O Baker Mayfield é um bom nome para a Liga Dynasty porque ele possui algumas boas peças ali no ataque, né? Tem o Odell Beckham Jr., ele tem ali o Jarvis Landry, que é um bom nome. Então, assim, a gente espera que o Baker Mayfield tenha algumas temporadas ainda ok. E parece que ele está bem sólido, né? Que ele está bem sólido ali no Cleveland Browns. Ele é um cara que ganhou a posição, firmou ele na posição de titular. Mas ele não é um cara que a gente espere que vai lançar 300, 350 jardas e 3 touchdowns por partida, que vai imprimir grandes números, por isso que a gente mantém ele apenas como QB19, um cara que pode fazer bons jogos, tá? Pode ter jogos espetaculares porque tem um ataque talentoso, mas ele não deve ser um cara consistente, né? Não deve ser um cara de que ano após ano brigue ali para ser um top 12, um top 10 no Fantasy Football. Nossa 18ª posição para QB para a Liga Dynasty é o Zach Wilson, o rookie dos Jets, né? Uma aposta alta do Jets, né? Foi a segunda pick nesse último draft. Cara, muita gente acaba comparando ele ali com Patrick Mahomes, com Russell Wilson, pela capacidade dele de lançar a bola em profundidade, essa questão toda. Mas eu mantenho um pouco a calma com o Zach Wilson só pelo fato do Jets ainda ser não uma bagunça, né? Mas o Jets ainda tá meio que começando do zero, formando um time do zero. Ele tem muito talento, ele é um cara que
tende a ser um bom QB na liga, né? A gente espera que ele seja, não à toa foi draftado tão alto. O Jets está com um ataque novo agora, né? Pegou aí o Michael Carter, running back, trouxe o Corey Davis, pegou o Elijah Moore, tem o Denzel Mims, que era o rookie, que está aí começando vamos ver se ele cresce agora essa temporada na NFL. É um time que está mudando, está investiram bastante na linha ofensiva. Então, é um time que está começando a formar um novo ataque, né? E vamos ver como o Zach Wilson vai se manter, porque talento ele tem. A questão é ver se vai dar certo nesse time novo do New York Jets. 17ª posição, a gente vai botar o Matthew Stafford, né? Recém-contratado do Los Angeles Rams. O Matthew Stafford é um grande nome para o Fantasy em 2021. Para a Liga Dynasty fica um pouquinho mais abaixo justamente pela idade, né? Como eu falei, a gente aqui na Liga Dynasty, a gente pensa um pouquinho a médio e longo prazo, a gente não pensa, lógico, só na temporada de 2021, na temporada que está por vir, a gente pensa também nas temporadas seguintes. Então o Matthew Stafford é um cara que já tem ali seus 32, 33 anos, a gente não sabe quanto tempo ele vai durar jogando no Los Angeles Rams, se ele vai ficar mais 6 anos jogando, se ele continua tanto tempo jogando. Mas ele é um cara que nessas próximas temporadas, aí, nessas primeiras temporadas com o Rams, a tendência é ele jogar bem. Ele vai ter ali um ataque com o Sean McVay, que todo mundo conhece como um dos grandes nomes, né, de ataque, né, uma das grandes mentes ofensivas da NFL. E além disso, ele vai ter um ataque mais recheado do que ele tinha no Detroit Lions. No Detroit ele tinha ali um Kenny Golladay, que fez uma temporada muito boa no retrasado. Ano passado o Golladay se machucou, não conseguiu jogar. Ele tinha um Marvin Jones, que fazia ali alguns joguinhos ok. Tinha um TJ Hawkinson como tight end. Isso nesses últimos anos, já não estou contando anos anteriores, quando tinha Calvin Johnson e tudo mais. E agora ele vai para um Rams que tem um ataque interessante. Tem Cooper Kupp e tem Robert Woods. É uma das melhores duplas da NFL de wide receiver, né? O Cooper Kupp e o Robert Woods. Além disso, ele tem aí um Van Jefferson, que é um cara novo. Tem também o Tyler Higbee, tight end. Tem o Ken Akers, que é um bom running back, um cara interessante, um rookie. Vai ser segunda temporada na NFL agora em 2021. Então tem um ataque interessante para operar, tá? Então a tendência é a Matthew Stafford fazer bons anos nesse início aí com os Los Angeles Rams. Se você quiser apostar que ele vai levar o seu time a um título de fantasy football, que ele vai ser se você considera o Matthew Stafford um QB para ser um top 10, top 8 no fantasy em 2021, 2022, você pode pegar ele um pouco mais alto. Você não precisa pegar ele como 17º. Pode pegar ele um pouco mais alto porque, pelo que você acredita, ele pode te levar a um título. Entendeu? Eu acho que o Matthew Stafford não é aquele QB para levar o título, não é aquele QB que vai fazer a diferença no seu time. Ele vai ser um cara consistente, sim, mas eu acho que ele não vai ser um cara para fazer aquela grande diferença como deve fazer um Patrick Mahomes, ou, um Josh Allen, um Kyler Murray, tá? Vamos agora para o nosso próximo QB, que eu nem sei qual é mais, já é o 16º QB, que é o Ryan Tannehill. O Ryan Tannehill entra muito na linha do Matthew Stafford. Primeiro porque o Ryan Tannehill tá já com uma idadezinha ali no auge, basicamente, né? Mas olhando já para a parte final da carreira, não que ele vai se aposentar agora, deve ter mais uns 4, 5 anos aí ainda, mas a gente não sabe quando chega esse declínio pro quarterback, né? Geralmente, a gente olha em curvas de produção de jogadores, os quarterbacks geralmente começam a ter a sua curva de produção em Liga Dynasty para um QB acaba sendo ali quando chega nos 35 anos. Então a gente sempre fica um pouquinho ressabiado, né? A gente fica ali com aquela pulga atrás da orelha com o QB já tá com seus 33, 34, a gente já diminui um pouco o ímpeto desse QB. Mesmo o Ryan Tannehill. O Ryan Tannehill nos últimos anos tem sido um dos melhores QBs da NFL, um dos melhores QBs do Fantasy. Na verdade, desde que assumiu a titularidade do Tennessee Titans, nos últimos 26 jogos, ele é o 4º melhor QB do Fantasy Football em pontos por jogo, ele é o 2º melhor QB em pontos por dropback.
Ele é um dos caras que mais lançam touchdowns na NFL, mais tiveram jardas por partida. Tá num ataque que tem como principal função o jogo terrestre com o Derrick Henry, que é uma máquina, o que tem ajudado absurdamente o trabalho do Ryan Tannehill, primeiro que tirando o peso das costas dele, de não ter que lançar a bola 60 vezes, 50, 60 vezes por jogo, e podendo trabalhar muito bem o play action, porque você tem o Derrick Henry ali, a defesa toda vai ficar de olho no Derrick Henry, porque se você botar 5 ou 6 caras ali no box, você não consegue parar o Derrick Henry, tem que botar 7 e 8. Então, um play action bem feito com o Derrick Henry, o Ryan Tannehill acaba tendo um campo muito aberto, né? Acaba tendo um espaço grande no campo para poder lançar. E ele tem o A.J. Brown, que não é só um wide receiver, é um dos melhores wide receivers da NFL. E agora tem o Julio Jones. Essa troca aqui aconteceu entre Tennessee Titans e Atlanta Falcons há algumas semanas. Muito interessante, vai ser muito interessante ver esse ataque do Tennessee com A.J. Brown e Julio Jones, porque agora vamos ver como as defesas vão fazer para marcar esse ataque, né? Porque provavelmente alguém ali, ou possivelmente os dois, vão ficar no mano a mano em diversos momentos dos jogos. Então vai ser muito difícil parar esse ataque do Tennessee Titans, pelo menos em tese, ou pelo menos para o fantasy futebol. A tendência é que o Ryan Tannehill consiga produzir números, tá? Se vai levar o time a vitórias, ou levar o time a ser campeão, aí é outra coisa. A gente está falando de números para o fantasy, e a tendência é que o Ryan Tannehill consiga produzir números com esse time do Tennessee Titans, mas ele fica um pouquinho mais atrás, não entra ali no top 10, no nosso top 12, pela idade. Mesmo caso do Matthew Stafford. Se você acredita que o Ryan Tannehill é um cara que pode te levar a títulos no fantasy futebol, aí sim você aposta nele ali como um top 10, como um top 12 até em Liga Dynasty. 15ª posição vai pro Tua. Tua Tagovailoa, muita gente com medo do Tua, muita gente não aposta muito nele, pelo simples fato do Tua ainda não ter se provado, né? Foi uma temporada que ele jogou, mas não foi nenhuma temporada, né? Jogou uma parte da temporada, né? O Tua Tagovailoa jogou apenas alguns jogos, porque o Fitzpatrick estava como titular do Miami Dolphins. A gente não sabe se o Miami Dolphins de fato vai confiar no Tua aí nos próximos anos. Essa temporada do Tua deve ser a temporada que possivelmente, tá? Não estou afirmando nada aqui, estou imaginando que possivelmente seria a temporada do Miami Dolphins analisar para ver dá para confiar nesse cara ou não dá para confiar nesse cara. Vamos ver. Porque o Miami tá reforçando o time. O Miami fez uma temporada muito boa na temporada passada, teve um time bem competitivo. Espera-se que o Tua faça um bom ano. O Miami Dolphins investiu em um dos problemas do time ano passado, que era o corpo de recebedores. O Devontae Parker, infelizmente, não está conseguindo mais ficar saudável, não está conseguindo mais jogar. O Preston Williams, que é um cara que promete muito, é um cara que eu gosto, que eu acho que é um bom wide receiver, acho que é um sleeper para a Liga Dynasty também, não conseguiu jogar a temporada passada, se machucou, ficou fora. E eles trouxeram com isso o Will Fuller. O Will Fuller que estava no Houston Texans, é um cara que sofre com lesões, ano passado teve problema com suspensão, mas o Will Fuller quando joga, né, pelo menos quando jogava com o Deshaun Watson ali, era um espetáculo pro Fantasy Football, era um dos melhores wide receivers do Fantasy facilmente. Vamos ver como ele vai sair no Miami Dolphins. E agora eles trouxeram o Jalen Waddle, mais um wide receiver, um dos melhores wide receivers dessa classe de rookies, né, de 2021. Tava aí no top 3, né, só atrás ali do Ja'Marr Chase e do Devonta Smith. Muita gente colocava ele até como número 2. Então, tá com um corpo de recebedores mais encorpado. Tem Jalen Waddle, tem o Will Fuller, Devontae Parker, Preston Williams. Tem também o Mike Gesicki, o tight end, que é um cara que recebe passes, é um bom jogador recebendo passes. Então, o Tua tem uma idade boa, 23 anos apenas, é um cara novo, é um cara que tem um ataque sendo construído ali para ajudá-lo. A gente só não coloca ele mais alto por esse motivo. O Miami deve usar essa próxima temporada como a temporada para analisar o Tua. Ver se dá para confiar ou se não dá para confiar. Se dá pra confiar, cara, eu acho que se o Tua fizer uma temporada decente, ok, tem tudo para ser um QB top 2 aí numa Liga Dynasty daqui para frente, tem tudo para fazer bons anos junto com o Miami Dolphins, tá? Vamos continuar aí o nosso ranking de QBs. A gente está agora no 14º.
14º é o Jalen Hurts, do Philadelphia Eagles. Um pouquinho do mesmo caso do Tua, tá? Um cara rookie, que fez alguns jogos na temporada passada. Só que diferente do Tua, ele fez alguns jogos muito bons pro Fantasy Football, né? O Jalen Hurts teve alguns jogos muito bons pro Fantasy Football no ano passado. O que pega um pouco para esse time do Philadelphia é um pouco o corpo de recebedores, que não é muito bom, mas eles trouxeram o Devonta Smith, segundo o wide receiver aí dessa classe, na minha opinião. Um cara que deve ajudar muito o trabalho dele. Tem lá também já alguns nomes, né? Tem o Dallas Goedert. Vamos ver se o Jalen Reagor ele consegue fazer uma boa temporada aí com o Jalen Hurts. E o Jalen Hurts tem algo muito importante para o Fantasy, que é a capacidade de produzir com as pernas. Grande parte da pontuação dele que ele fez na temporada passada, que a gente viu ele fazendo nos últimos jogos, na temporada de 2020 no Fantasy, foi através de corridas, né? Tanto jardas terrestres quanto touchdowns. Teve inclusive jogo de quase 40 pontos contra o New Orleans Saints na temporada passada, que foi um espetáculo. Vamos ver se ele vai ser um cara que vai conseguir se encaixar e vai ficar como titular nesse Philadelphia Eagles, especificar a tendência é ser um grande nome para o Fantasy Football. Cara novinho, 22 anos. A tendência é ele ser um cara muito bom pela capacidade de produzir com as pernas, tá? Ser muito bom para o Fantasy, que eu digo. 13ª posição, vamos para um rookie, Justin Fields, do Chicago. Essa posição aqui, 13º, 12º, deixa eu falar com vocês rapidinho. O 12º é o Trey Lance, do San Francisco 49ers, e o 13º é o Justin Fields, do Chicago Bears. Para mim, esses dois ali estão no mesmo nível, mesmo patamar. Eu não colocaria nenhum nem outro, assim, se pudesse acima ou abaixo. Eu acho que os dois têm capacidades parecidas no Fantasy Football, tanto o Justin Fields quanto o Trey Lance, tá? A questão do Trey Lance primeiro, tá? O pró e o contra. O pró do Trey Lance é a capacidade de produzir com as pernas. Esse cara tem tudo para produzir muito bem com as pernas e tem um braço muito bom. Ele lança muito bem, principalmente essas bolas em profundidade. Ele é um cara muito explosivo. Ele tem tudo para ser um cara interessante pro Fantasy. O lado contra dele é outro lado pró também, né? Vai jogar ali com um ataque do San Francisco 49ers muito bem montado, com bons nomes, com um bom ataque terrestre. Tem ali o Brandon Ayuk, tem o Deebo Samuel, tem o George Kittle. É um ataque interessante. O contra é que tem o Jimmy Garoppolo lá, né? O Jimmy Garoppolo ainda é o QB titular. A gente acredita ainda hoje, né? Eu tô gravando aqui 20 de junho. Que ele seja o QB titular do San Francisco 49ers, pelo menos nesse primeiro ano. Então vai que o Trey Lance não vira o titular desse 49ers. É bem difícil, mas pode acontecer. Vai que o Jimmy Garoppolo começa a jogar muito e o Trey Lance não vira o titular. Então tem esse risco. Mas eu acho que os prós são melhores do que os contras. Ou contra, no caso, porque eu não espero muita coisa do Jimmy Garoppolo. Eu acho que ele não vai durar muito ali no San Francisco 49ers. E vamos falar do Justin Fields agora, né? O Justin Fields está no Chicago Bears, que ele deve chegar para ser titular. Mas está sendo comentado que o Andy Dalton vai ser o QB titular do Chicago Bears. Então, assim, interessante. É o mesmo caso, mais ou menos, ali do Trey Lance, tá? A diferença é que a gente esperava que o Justin Fields fosse ser o titular, mas, pelo visto, ele deve começar como reserva. Quando assumir, que a gente espera que ele assuma, porque o Andy Dalton não dá, acho que o Andy Dalton não dá mais pra ser aquele cara, tipo, pra levar o time e tudo mais, um franchise quarterback, e o Justin Fields foi draftado pra isso. O Justin Fields vai ter ali o Allen Robinson à sua disposição, o Darnell Mooney e tudo mais. Vai ter um ataquezinho com alguns nomes ok, mas é um ataque que a gente ainda não viu operar muito bem no Chicago Bears, né? Não teve nenhum esquema muito bem montado. A gente não viu muita coisa nesse ataque do Chicago Bears, apesar de ter um Allen Robinson, que é um dos melhores wide receivers da liga. Tem um Darnell Mooney, que é um sleeper, né? Um cara que tá surgindo aí bem. Tem um David Montgomery, que é um running back ok. Eu não sou muito fã do David Montgomery, tem gente que gosta, mas pra mim ele é apenas um running back ok. Então, tem esse pró, tem esse contra. Então, fica aí a sua visão, né? O que você acha do Trey Lance e do Justin Fields? Eu vejo os dois situações muito parecidas para a Liga Dynasty.
Todos são QB ali, QB1 baixo, QB2 alto, tá? Eu listei o Lance como 12 e o Fields como 13, mas aí vai da sua opinião do que você acha. 11º QB da nossa lista é o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers pode parecer que tá baixo para você, né? Porque é o Aaron Rodgers, o atual MVP da liga, um dos melhores quarterbacks da história da NFL. Mas a questão do Aaron Rodgers é, primeiro, idade. O Aaron Rodgers já não é mais nenhuma criança, já tem lá os seus 35 anos, se eu não me engano. O Aaron Rodgers, então, não é mais criança, né? O Aaron Rodgers já tá indo para sua fase final da carreira, não deve lá ter muitos anos de carreira, não deve ter 35 não, tô vendo aqui, ó, 37 anos Aaron Rodgers, então já tá quase tá na parte final da sua carreira. A gente não sabe quanto tempo mais ele vai jogar, pode jogar mais uns 3, 4 anos, porque ele tem muito talento, mas a gente não sabe. Então, não tem como botar o Aaron Rodgers num nível de top 6, de top 7, top 5, sei lá, só pelo talento que ele tem. Outra questão com o Aaron Rodgers é essa rixa, né? Essa questão que tá havendo com o Green Bay Packers, essas questões aí de training camp, que a gente não sabe se ele vai comparecer, se ele não vai comparecer, se o Aaron Rodgers vai ficar em Green Bay, se não vai ficar em Green Bay, se não for, para onde é que o Aaron Rodgers vai, se vai para Denver, se não vai, para onde é que ele vai jogar. Eu particularmente acho que ele continua nos Packers, mas aí é opinião, não é fonte, não é informação de nada, é só achismo. Então, vamos ver no que vai dar o Aaron Rodgers nessa temporada, se ele vai ficar no Green Bay, se ele não vai ficar no Green Bay. É um risco draftar o Aaron Rodgers? Eu não acho um risco draftar o Aaron Rodgers, porque eu acho que o Aaron Rodgers, em qualquer lugar que ele for jogar, ele vai jogar bem. Se ele for pro Denver Broncos, ele vai ter Jared Judy, ele vai ter Courtland Sutton, ele vai ter Noah Fant, ele vai ter lá um ataque com boas opções para ele. Se ele ficar em Green Bay, ele vai jogar bem, lógico, a gente viu o que ele fez ano passado, e o ataque dos Packers trouxe ainda o Amari Rodgers esse ano para ele. Eu acho que o Aaron Rodgers vai jogar bem em qualquer lugar que ele for, tá? Pode perder um pouquinho de valor? Pode, logicamente, porque vai ser, se ele mudar de time, é um sistema novo, novos jogadores, então talvez demore um pouquinho para se adaptar, mas eu não vejo uma grande perda de valor para o Aaron Rodgers caso saia do Green Bay Packers. O que pode pesar um pouquinho para o Rodgers, logicamente, como eu falei, é essa questão da idade, porque o Rodgers está com 37, a gente não sabe quanto tempo mais ele vai jogar. Vamos para o nosso top 10 agora de QBs, né, para a Liga Dynasty, para essa próxima temporada. Essa próxima temporada não, né, para a Liga Dynasty, pensando num draft em 2021. E o nosso 10º QB é o Trevor Lawrence, rookie do Jacksonville Jaguars. O Trevor Lawrence chega para a NFL aí com um hype gigantesco, logicamente, né? Então, é um cara que tem todos os pré-requisitos em tese aí para se tornar um grande QB, tanto lançando a bola. Ele é um cara que consegue produzir jardas correndo também, isso é interessante. Tá? Ele não é um corredor nato como um Lamar Jackson, sei lá, como um Josh Allen, mas ele é um cara que consegue produzir jardas correndo. Então, assim, tem talento, vai ser QB número 1 dos Jaguars com certeza. E um ataque que é interessante, tá? Porque vai ter lá James Robinson e Travis Etienne, é uma dupla muito boa de running backs, interessante. Vai ter ali DJ Chark, Laviska Shenault, vai ter Marvin Jones. Não tem nenhum tight end, porque o Tim Tebow não dá. E tem o outro tight end no Jaguars que também não dá, não vai ser nenhum fator em tese pro fantasy. Então, o Trevor Lawrence é aquilo, né? Aquela grande aposta pro futuro, cara novo, 21 anos, chegando para ser titular, chegando para possivelmente virar uma grande estrela no fantasy. Vamos entrar agora no nosso 9º QB, que é o Deshaun Watson, né? Caso interessante, Deshaun Watson. Muita gente com medo de pegar o Deshaun Watson. Eu não tenho muito medo de pegar o Deshaun Watson, porque, assim, não é que eu não tenho muito medo de pegar o Deshaun Watson, né? Pelo que nós estamos vendo das notícias, tudo indica que o Deshaun Watson deve voltar a jogar, né? Não sei se esses casos, né, esses problemas que ele teve aí extra-campo, se vão influenciar ele na liga. Talvez influencie apenas em 2021 com uma suspensão. Aí se ele vai ficar no Houston Texans ou não, a gente não sabe, mas ele chama de ser um cara muito bom, é um cara que joga muita bola. Então, aonde quer que ele for, eu acredito que ele vai jogar bem, sim. Então, eu mantenho o Deshaun Watson no meu top 10. 8ª posição para o Joe Burrow. Joe Burrow do Cincinnati Bengals. Fez uma temporada ano passado que
infelizmente foi comprometido pela lesão, né, que ele teve no meio da temporada, mas estava muito bem. Enquanto ele estava jogando, o Joe Burrow estava muito bem, estava fazendo uma temporada muito sólida, estava fazendo uma temporada muito, muito boa de verdade, tá? Então ele continua aí como um QB1 do Cincinnati facilmente, e num ataque que ganhou o melhor wide receiver da classe, um dos grandes wide receivers e prospectos dos últimos anos da NFL. Então agora é um ataque com o Ja'Marr Chase, com o T. Higgins, que surgiu muito bem ano passado, com o Tyler Boyd, tem o Joe Mixon, que é um cara interessante. A única questão vai ser a linha ofensiva. Essa linha ofensiva conseguir proteger o Joe Burrow, conseguir dar a ele uma proteção decente, tá? Não precisa nem ser excelente, decente. Ele tem tudo para virar um dos melhores QBs da NFL no fantasy facilmente. 7ª posição, Russell Wilson do Seattle Seahawks, que dispensa comentários. Russell Wilson, um dos melhores QBs da NFL há um bom tempo, um dos melhores QBs do fantasy há muito tempo também, só não estar mais alto pela idade, né? Um pouco por causa da idade dele também, do Russell Wilson ali, mesmo caso do Tannehill e do Matthew Stafford. Lógico que o Russell Wilson está bem mais alto, porque o Russell Wilson tem sido um QB top no fantasy durante um bom tempo. Com o DK Metcalf e com o Tyler Lockett, montou uma dupla ali absurda. O Seattle Seahawks, 2 wide receivers absurdos pro fantasy football, uma das melhores duplas de wide receiver pro fantasy, e o Russell Wilson tá sabendo explorar isso muito bem. Então o Russell Wilson continua sendo uma opção segura de QB para a Liga Dynasty. Vamos agora para o nosso QB número 6, Justin Herbert, né? Justin Herbert chegou ano passado, ninguém dava muito por ele, não. Ninguém esperava tanto do Justin Herbert e o cara explodiu. Foi um dos melhores jogadores do fantasy football na temporada passada. O grande calor, não vou falar o grande calor, porque o Justin Jefferson e o James Robinson fizeram temporadas espetaculares também. Mas o Justin Herbert, cara, dispensa comentários, né? A gente viu o que ele fez ano passado. Temporada simplesmente gigantesca. No ataque com o Keenan Allen, com o Mike Williams, chegada do George Cook, perdeu o Hunter Henry. E o George Cook não é o mesmo nível, mas é um tight end ok. O Austin Eckler tá aí. Então, assim, o Justin Herbert é aquele cara que a gente acredita que vai continuar mandando bem, independente das armas. Por que eu falo isso? Porque ele demonstrou ter um braço muito bom ano passado. Ele demonstrou ser um cara muito bom, e mesmo quando o Chargers estava com problemas de lesão no seu time, né, coisa que acontece todo ano com o Chargers, o Justin Herbert produziu muito no fantasy. Ele conseguiu jogos espetaculares no fantasy football, conseguiu grandes partidas. Então o Justin Herbert é um cara que dá para confiar tranquilamente. 5ª posição para o Lamar Jackson, né? Lamar Jackson, que muita gente torce o nariz, acha que o Lamar é aquilo, mas, cara, o Lamar Jackson é muito bom pro fantasy football, não tem como negar. Em 2019, ele só fez a melhor temporada da história do fantasy football para um quarterback em número de pontos por jogo. Ele não vai fazer aquilo todo ano? Não vai. A gente viu ano passado que ele caiu muito, mas mesmo assim terminou no top 10. Foi um dos melhores QBs do fantasy football. Não manteve o nível, logicamente, não foi um top 2 como se esperava, mas ele manteve pelo menos uma posição como um QB1, né? Um QB top 12 do fantasy football. E a tendência é o Lamar Jackson, ao longo dos anos, continuar sendo pelo menos um top 6, um top 7 no fantasy football. É um cara novo, 24 anos apenas. Ele é um cara que tem tudo para mandar bem no fantasy sempre. Por quê? Mesmo com o grupo de recebedores fraco, tá? Que o Baltimore Ravens fez questão de melhorar essa temporada. Trouxe o Sammy Watkins, trouxe o Tylan Wallace, trouxe o Rashad Bateman. Então, assim, trouxe uma galera boa para tentar ajudar o Lamar Jackson, tá? Então, o ataque agora do Baltimore Ravens não é apenas Mark Andrews recebendo passe, tá? Tem também agora também esses rookies que eles trouxeram. Eu tava aqui olhando o Sammy Watkins. Tem os rookies agora que eles trouxeram. Tem uma dupla muito boa de running back, uma dupla interessante de running backs com J.K. Dobbins e Gus Edwards. Então, o Lamar Jackson é um cara interessante pro fantasy, é um cara que eu acho que a gente tem tudo. Acho que tem tudo para mandar muito bem, continuar mandando muito bem durante muito tempo, porque ele é um cara muito novo e que já provou ser um cara muito bom pro fantasy. 4ª posição, Dak Prescott, dispensa comentários. Lógico que a questão do Dak Prescott aqui, para mim, é apenas a lesão, tá?
A lesão, ver quando ele vai voltar da lesão, ver se ele vai voltar bem. Acredito que sim, porque, cara, voltando bem, assim, bem simples. O Dak Prescott, ele é um QB bom, ele é um QB que sabe lançar, ele é um QB que produz com as pernas, e não só isso. Ele tem CeeDee Lamb, ele tem Amari Cooper, ele tem Michael Gallup. Ele tem como tight end o Blake Jarvin, que é um bom tight end, ele tem o Dalton Schultz também. E além disso, tem o Ezekiel Elliott. Então, assim, é muita gente boa para produzir nesse ataque do Dallas. A gente viu no passado. Nos 5 primeiros jogos, até a lesão dele no passado, ele era o melhor QB do Fantasy Football, o primeiro ou segundo QB do Fantasy Football, fazendo jogos absurdos. Acho que ele teve uma sequência de 3 ou 4 jogos seguidos com 400 jardas. Então, é Dak Prescott Futebol Clube. Terceira posição para o nosso top 3 agora, né? Dos melhores jogadores, melhores QBs pro Fantasy, na minha opinião. Número 3, Kyler Murray, do Arizona Cardinals. O Kyler Murray, ano passado, fez uma temporada absurda. Até ali a semana 10, 11, o Kyler Murray estava brigando para fazer a melhor temporada da história da NFL. Brigando ali com a temporada de 2019 do Lamar Jackson. Ele caiu um pouquinho, porque ele teve um problema no ombro. Mas mesmo assim, cara, o Kyler Murray é um absurdo. Mesma coisa do Lamar Jackson. Mas a diferença do Kyler Murray pra mim, pro Lamar Jackson, os dois têm uma capacidade enorme de corrida. O Lamar tem mais do que o Kyler Murray, mas o Kyler Murray, ano passado, fez um estrago com todo mundo ali na red zone e tal, em linha de gol. Mas o Kyler Murray, na minha opinião, é um cara melhor lançando a bola. Ele consegue lançar a bola bem melhor do que o Lamar Jackson, no caso. E não só isso, né? Ele tem o DeAndre Hopkins, chegou o AJ Green ali agora, tem o Christian Kirk, tem alguns wide receivers interessantes. Tem o DeAndre Hopkins, que é para mim, um top 3 wide receiver na NFL, e tem outros wide receivers interessantes. Então, ele é um cara pra gente ficar de olho, porque ele é lock que eu digo, ele é um garantia de top QB em Liga 10. Número 2, Josh Allen, do Buffalo Bills. Josh Allen, ano passado, explodiu, o que ninguém esperava. Não que ninguém esperava, mas a gente não imaginava que fosse explodir desse jeito. Principalmente um cara que sempre teve problemas com passes em profundidade. E caras que não lançam bem em profundidade geralmente têm problemas no fantasy football. Casos raros, como o Lamar Jackson, que manda bem no fantasy porque corre, que é uma barbaridade. O Josh Allen melhorou muito com a chegada do Stephon Diggs. O Cole Beasley foi bem. O time conseguiu encaixar. O ataque continua com boas armas. Acho que o Emmanuel Sanders chegou. O Gabriel Davis, né, que é o rookie que ano passado, fez alguns jogos interessantes. E o Josh Allen tem também a corrida, né? Ele é um cara forte, ele é um cara que corre com força, um cara que é difícil de taclear. Então ele faz touchdowns correndo, em linha de gol ele consegue correr muito bem, principalmente porque o Buffalo Bills não tem running backs confiáveis. O Zach Moss e o Devin Singletary não são caras que demonstraram muita coisa ainda nesse time. Então a tendência é o Josh Allen permanecer como um QB muito forte pro fantasy, é um cara novo, 25 anos ainda. Então, Josh Allen, segundo QB para a Liga Dynasty. E número 1, logicamente, o Patrick Mahomes, não tem nem o que comentar, o melhor quarterback da NFL, o jogador mais completo, não sei mais completo, mas o melhor quarterback, né? Um cara que consegue lançar a bola de qualquer jeito, para todo mundo. Tem somente Tyreek Hill e Travis Kelce, que discutível. O Kiro não. O Kiro, pra mim, indiscutivelmente é o tight end 1 do Fantasy Football. E o Tyreek Hill pode ser discutivelmente o wide receiver 1, né? Muita gente coloca o Davante Adams, ou o A.J. Brown, ou o Justin Jefferson, sei lá, agora o Calvin Ridley, Stephon Diggs, sei lá, mas pra mim o Tyreek Hill é um top 3, talvez para 2021, pro Fantasy Football. Então, assim, o Patrick Mahomes, que já é um cara absurdo, brilhante, todo mundo tem visto o que ele tá fazendo, mas ele é simplesmente tá num ataque, né, simplesmente que tem 2 jogadores espetaculares, 2 jogadores acima da média, muito acima da média, que é o Tyreek Hill e o Travis Kelce, e além disso tem o Andy Reid ali comandando o ataque, uma das grandes mentes ofensivas também da história da NFL, é um cara que monta ataques como ninguém. Então o Patrick Mahomes é um segurança, você sabe disso, não precisa nem ficar falando do Patrick Mahomes aqui, que todo mundo que joga fantasy coloca o Patrick Mahomes como QB1, são poucos que não colocam. Bom, galera, a gente fechou esse top 20 aí de fantasy pro
de QB para a Liga Dynasty do Fantasy. Se eu falei um pouquinho rápido, me desculpa, foi só para não passar muito, a gente já tá com mais de 30 minutos aqui de podcast, só pra gente não ficar uma hora aqui falando de jogadores e tal e não te encher o saco. Mas fechamos o nosso top 20. Alguns QBs aí, vou só citar alguns QBs aí pra gente fechar. Não vou falar não, vou só citar, tá? Os outros QBs que a gente não botou nesse top 20, mas que estão um pouquinho abaixo. O Matt Ryan, Daniel Jones, Mac Jones, Derek Carr, Kirk Cousins, Tom Brady, Jared Goff, o Sam Darnold, Ted Bridgewater e o James Winston. Esses jogadores fecham o nosso top 30. Não vou falar deles, tá? A gente já postou o ranking, mas eu não vou falar deles, senão a gente vai ficar aqui muito tempo falando. Depois você fala pra gente aí o que você achou desse ranking, se você achou maneiro, se você não achou maneiro, qual jogador que você curtiu, qual jogador que você não curtiu. Semana que vem eu vou ver se eu faço um pouquinho de running backs. Os running backs eu vou ver se eu consigo dividir um pouquinho eles, né? Porque os running backs são bastante running backs, né? Vou ver se eu consigo falar pelo menos um top 30 de running backs e top 30, top 40 e dividir em duas partes para ficar bem legal. Bom, se inscreve aí no nosso podcast. Eu não sei o que tem que fazer no podcast, se inscrever, se é curtir, se é dar like, enfim. Compartilha com seus amigos aí que gostam de fantasy, manda pra galera. Semana que vem a gente vai estar aí de volta. Eu vou estar de volta aqui falando um pouquinho mais sobre fantasy futebol para vocês. Não se esqueça de seguir o Fantasy BR nas redes sociais, no Instagram, Twitter, seja lá o que você tiver de rede social. É um grande prazer estar de volta, fico feliz de a gente estar voltando com o nosso podcast. Espero que a gente continue aí agora para sempre com esse podcast semanal. Valeu, um grande abraço e até a próxima.